13h, 5 minutos, e nós começamos a nossa edição desta quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, apresentando para vocês os dados da evolução global da pandemia de coronavírus. Neste exato momento, os dados que são coletados, tabulados e apresentados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, em tempo real, através de uma plataforma online, são o seguinte: vamos ao nosso telão. 4.897.567 casos confirmados de coronavírus em todo o mundo. Acredito eu que até o final desta semana nós batemos a casa dos 5 milhões de casos registrados em todo o mundo. Casos ativos, 2.885.651. Casos recuperados, 1.688.630. E casos fatais em todo o mundo, 323.286 casos. Lembrando a você de casa que esses casos fatais são em decorrência da doença Covid-19, que é a manifestação do coronavírus no organismo humano. Esses são os dados em tempo real da OMS e agora nós vamos apresentar para você de casa ou que nos acompanha através das redes sociais, pelo nosso perfil no Facebook ou pelo nosso canal no YouTube, a evolução da pandemia no que é chamado o país que concentra o pico, o epicentro desta pandemia na atualidade. Epicentro porque registra o maior número de casos positivos e também o maior número de óbitos. Nós estamos falando neste exato momento dos Estados Unidos da América. Lembrando a você de casa que nós estamos aproximadamente quase um mês destacando os Estados Unidos como o epicentro desta pandemia. Mas é claro que isso tudo diz respeito também por conta da numerosa população dos Estados Unidos. Neste exato momento, a pandemia se comporta seguindo as seguintes características em território norte-americano. Vamos aos números. 1.559.750 casos positivos para coronavírus. Desse total, nós temos de casos ativos. Deixa eu só explicar para você o que são esses casos ativos. São aquelas pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus e que manifestaram a Covid-19, ou são os pacientes assintomáticos, mas que mesmo assim foram detectados como positivos para coronavírus. Em território norte-americano, neste exato momento, nós temos 1.169.789 casos positivos, casos ativos de coronavírus. Casos recuperados, os Estados Unidos se aproximam da meta do número de 300 mil casos recuperados, mas neste exato momento, 297.628 pacientes já estão curados do coronavírus. Casos fatais, 92.333 casos em território norte-americano. Depois de passarmos pelos dados globais, o epicentro, neste exato momento da pandemia, vamos agora para a nossa realidade que nos importa, que nos interessa mais. Vamos falar da realidade brasileira. Neste exato momento, a pandemia se comporta da seguinte maneira em território brasileiro. Vamos aos números. 271.885 casos. O Brasil deve fechar esta semana, de acordo com essa projeção, com os 300 mil casos confirmados de coronavírus. Casos ativos em território brasileiro, 147.108 pacientes estão ou se tratando da Covid-19 ou assintomáticos para coronavírus. Casos recuperados, 106.794. Casos fatais, até o exato momento em território brasileiro, 17.934 casos registrados, de acordo com o levantamento feito pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Apresentamos os dados globais, o epicentro, os dados brasileiros e agora vamos para a nossa realidade piauiense. No ar você confere os números mais atualizados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, a CESAP. É importante destacarmos que os números que vocês vão conferir em momentos agora no seu monitor dizem respeito ao último boletim que foi divulgado ontem, porque a CESAP, que é a Secretaria de Estado da Saúde aqui do Estado do Piauí, sempre divulga os números no final de cada dia. E de acordo com esses números que são divulgados pela CESAP, nós temos aqui no estado do Piauí 2.637 casos confirmados para coronavírus na atualidade. Desse total, nós podemos perceber um acréscimo de 197 casos confirmados de Covid-19, que é a doença manifestada pelo coronavírus, do último boletim para esse mais recente. Foram esses 197 casos no período de 24 horas, de acordo com esse boletim epidemiológico. Ao todo, são 103 mulheres e 94 homens que foram infectados pelo novo coronavírus em território piauiense. A idade varia de 1 ano a 91 anos, de acordo com o boletim. Também é importante destacarmos que os municípios que registraram pela primeira vez casos positivos para coronavírus foram o seguinte: Belém do Piauí, Capitão de Campos, Cabeceiras do Piauí, Curimatá, Hugo Napoleão,
Jaicós, Juazeiro do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios e Paulistana são os municípios piauienses que registraram, assim, os primeiros casos da doença. Agora, são 122 municípios com casos do novo coronavírus. É importante destacarmos para vocês que até o exato momento, os números descartados de coronavírus após testes moleculares, testes mais complexos aqui no estado, foram 4.292 casos. Ao lado dessa estatística, nós temos esse número alto, que realmente chama atenção, mas diz respeito aos testes rápidos negativos. Foram 20.362 casos descartados a partir de testes rápidos, mas é sempre importante lembrarmos que esses testes rápidos não são 100% seguros. Realmente, quando se fala de um descarte de um caso positivo para coronavírus, se leva em consideração os casos analisados através de exames mais criteriosos, mais complexos, os exames moleculares que são realizados aqui no estado do Piauí pelo LACEN, que é o Laboratório Central. Os mais de 20 mil casos, testes negativos, que são registrados no estado do Piauí, é claro, tem o seu valor, mas é importante destacarmos e lembrarmos mais uma vez para você de casa que acompanha a nossa programação aqui da O Dia TV. Esses testes rápidos não são 100% seguros, por isso que a CESAP fez a separação dessas duas estatísticas. Olhando mais uma vez para o nosso boletim, eu tenho que apresentar para vocês a nossa realidade no que diz respeito às mortes em decorrência da Covid-19. Os números no estado do Piauí são o seguinte: 87 óbitos registrados até o exato momento. Lembrando que para este boletim foram acrescidos mais 2 óbitos, de um homem de 82 anos que tinha diabetes e de uma mulher de 60 anos que também tinha comorbidades. Ela era técnica de enfermagem do HUT, o Hospital de Urgências de Teresina, e estava afastada do trabalho desde o dia 23 de março, porque ela fazia parte do grupo de risco. Até o exato momento, em nosso território piauiense, de acordo com as autoridades de saúde pública, 313 pessoas foram, na realidade, tidas como curadas após manifestarem a doença Covid-19. Mais informações em tempo real sobre a evolução desta pandemia no mundo, no Brasil e, é claro, aqui no estado do Piauí, você acompanha acessando portalodia.com.